Aleluia. Deus seja louvado, seja bendito. É com muito prazer que eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos e exaltamos a Deus por estarmos aqui juntamente com nossos irmãos para juntos fazermos a vontade do nosso Deus. Para mim é um prazer muito grande estar aqui para transmitir a voz que está a nos escutar esta palavra tão rica, tão poderosa, que liberta aqueles que ouvem e ficam atentos àquilo que está escrito. Louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui presentes, pela iniciativa, pela coragem de fazer a obra e a vontade de Deus. Eu vou ler somente um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho que segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 1, e somente um versículo, o de número 46. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aleluia. Nós acabamos de ler um versículo, irmãos, que está inserido em uma série de milagres registrado por Marcos. Marcos, ele nos apresenta 3 grandes milagres feitos por Jesus. No capítulo 1, no versículo 21 ao versículo de número 28, nós encontramos Jesus libertando um homem possesso por espíritos malignos que estava na sinagoga. No versículo 29 ao versículo 39, nós encontramos Jesus curando a sogra de Pedro em sua casa. E dos versículos 40 ao 45, Jesus cura um homem que estava totalmente leproso. Nós encontramos aqui, irmãos, a autoridade de Jesus Cristo. Nós encontramos aqui o poder de Deus na vida de um homem que foi enviado para salvar e libertar o mais vil pecador. Mas nós encontramos aqui, irmãos, uma relação tão grande com essas 3 enfermidades com relação ao pecado. Nós encontramos que o primeiro milagre feito por Jesus nos fala que o pecado escraviza o homem. A Bíblia diz que era o endemoniado que estava na sinagoga, que quando ouviu as palavras de Jesus, que quando ouviu Jesus pregando e ensinando com autoridade, ele fica possesso e Jesus expulsa aquele demônio. Aleluia. Nós encontramos aqui a relação desta enfermidade com o pecado na vida do ser humano, que escraviza o homem, que deixa o homem dominado, que faz com que o homem só faça a vontade dele próprio e não a de Deus. Mas Jesus quer libertar o homem. Jesus quer transformar o homem. Jesus quer fazer dele uma nova criatura. Jesus quer fazer dele um novo ser. Assim como Jesus, ele repreendeu, expulsou aquele espírito imundo e aquele homem foi liberto. Jesus também quer fazer isso na vida daqueles que ouvem a sua palavra. No segundo milagre, nós encontramos Jesus curando a sogra de Pedro na casa de Pedro. Uma mulher que estava ali sem nenhuma utilidade, enferma, acamada. Mas Jesus vai lá na sua casa, repreende aquela enfermidade e ela começa agora a servir a Jesus e aos seus discípulos. Da mesma forma, o pecado faz com que o homem se torne inútil de servir a Deus. Faz com que o homem se torne incapaz de adorar a Deus. Faz com que o homem se torne deficiente. Mas Jesus quer curar. Fazer do homem servo de Deus. Para que ele sirva a Deus de verdade. Para que ele adore a Deus de verdade. Jesus quer fazer com que o homem
tem acesso direto à sua presença. Disse o salmista: servir a Deus com alegria, mas o pecado não deixa com que o homem sirva a Deus com alegria. Jesus quer libertar o homem do pecado para que ele sirva a Deus com alegria. E o segundo milagre, ou o terceiro milagre, é a purificação de um leproso, que tem também relação com o pecado, porque o pecado faz com que o homem fique leproso, imundo da presença de Deus. Não se chegue a Deus como Deus quer que ele se chegue. O pecado faz com que o homem se distancie da presença de Deus. Como um homem leproso, não tinha acesso à sociedade, vivia isolado, vivia distante. Mas Jesus, diz a Bíblia, que quando esse homem se aproximou-se de Jesus, rogando e adorando a Jesus, Jesus repreendeu aquela enfermidade. Diz o texto que ele se aproximou de Jesus. Era o único verbo que este homem leproso não podia jamais conjugar em sua vida, era se aproximar de alguém. Mas a Bíblia diz que ele rompeu esta barreira e se aproximou de Jesus. Como é bom quando o homem se aproxima de Jesus. Como é maravilhoso quando o homem se achega até Deus. E a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aleluia. Jesus poderia muito bem repreender aquele leproso. Jesus poderia muito bem fazer com que aquele homem se afastasse dele. Mas Jesus o amou. Jesus não desprezou o leproso. O pecado, assim como este leproso, faz com que o homem se distancie da presença de Deus. Mas Deus nos diz nesta noite: chegue-se a Ele. Jesus quer fazer com você aquilo que ninguém mais pode fazer. Jesus quer realizar hoje na tua vida aquilo que ninguém pode mais realizar. Muitos te desprezam, mas Jesus não. Jesus, ele é amoroso. Jesus te chama. Jesus quer fazer algo de extraordinário em tua vida. Jesus não despreza a ninguém, muito pelo contrário, convida a todos que cheguem a Ele. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que se encontram cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só quem pode fazer este convite, que tem autoridade para fazer aquilo que Ele diz. Jesus de Nazaré quer fazer coisas grandes em tua vida, quer libertar você do pecado, fazer com que você venha a ser uma nova criatura, servir a Ele com alegria. É o que você precisa. Receba esta palavra, ouça a voz de Deus, pois Deus te ama e Ele te quer bem.